Ok, ok. Antes, eu vou entrar nas questões do chat, tá, pessoal? Não saiam daí. Deem uma curtida no vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreva aí rapidinho, demora um segundo. Você aperta o botão aí, tá inscrito. E eu queria perguntar, então, já o pessoal deve estar se perguntando desde o início quais são, né, essas tais de virtudes, né, que a gente pode ter, as virtudes epistemológicas. Então, quais são os tipos de virtudes que existem? Diz pra gente, Ana. É, bom, alguns epistemólogos eles estão mais interessados em virtudes morais de caráter, como, por exemplo, a coragem intelectual, a mente aberta, a justiça. Outros já estão mais interessados em virtudes mais intelectuais, né? Como, por exemplo, a percepção aguçada, o raciocínio sólido, concentração apurada. Tudo isso teve a sua origem lá atrás, no Aristóteles, em Ética Nicômaco. Foi um grande livro um grande tratado sobre ética. E na visão de Aristóteles existiam essas duas características de virtudes. De um lado, as virtudes morais ou práticas, que são excelências no que diz respeito à ação, e por outro lado, as virtudes intelectuais ou excelências em relação ao pensamento e ao julgamento. A palavra grega aete, que estamos traduzindo aqui como virtude, também pode ser traduzida como excelência. Portanto, quando ouvimos em português a palavra virtude, tendemos a pensar em virtude moral. Mas o que Aristóteles quis dizer lá atrás é que a virtude é uma excelência. E, basicamente, o que ele estava dizendo é que existem excelências morais ou práticas, mas também existem excelências intelectuais. O que diz respeito às virtudes morais, ou virtudes vinculadas à ação, ele considerava como traços de caráter ou personalidade. Portanto, um exemplo seria a virtude moral da coragem, ou, digamos, a virtude moral da temperança, ou ser temperante na maneira como abordar os prazeres, por exemplo. A virtude moral é o resultado de se fazer as coisas de modo reiterado. Eventualmente, com isso, você acaba adquirindo o hábito de fazer as coisas daquela maneira virtuosa. E é realmente esse hábito que torna uma virtude. Eles eram o resultado de fazer as coisas de maneira certa repetidamente. Então, eventualmente, você adquiriu o hábito de fazer as coisas de uma certa maneira, e é realmente esse hábito que é a virtude. Então, por exemplo, você pega uma pessoa corajosa. Como é que você consegue ser corajoso? Para Aristóteles, você consegue ser corajoso fazendo coisas corajosas. Portanto, parece ser um trivial, mas não é. Portanto, no início pode ser difícil fazer uma coisa corajosa, mas quando você faz, cada vez que você faz, você consegue melhor e vai fazendo mais fácil e vai se tornando até que se torna uma espécie de hábito para você e você passa a fazer isso de forma automática. E você pode fazê-lo com mais facilidade, e assim a pessoa corajosa acaba sendo aquela que, por meio de ações corajosas, aprendeu a ser uma pessoa corajosa. Logo, não é um traço da ação, do ato. Ela passa agora a ser um traço da personalidade da pessoa. Agora, quando a epistemologia contemporânea entrou em cena pela primeira vez, houve um debate sobre a natureza das virtudes intelectuais. Também. Isso é interessante. O debate era realmente sobre se Aristóteles estava certo em dividir as virtudes em duas categorias. De um lado, as virtudes intelectuais, concebidas como poderes ou faculdades, e do outro, as virtudes morais, concebidas como traços de caráter ou de personalidade. Alguns epistemólogos da virtude argumentam que a visão correta é a dicotomia de Aristóteles, ou seja, de um lado as virtudes intelectuais concebidas como poderes ou faculdades, do outro as virtudes morais concebidas como traços de caráter ou personalidade. Alguns advogam a ideia de que devemos pensar em virtudes intelectuais de forma como ele estava pensando, virtude de caráter, como traços de caráter ou de personalidade. E assim podemos pensar em, por exemplo, a coragem intelectual, a justiça intelectual, cuidado intelectual, esses seriam traços que, segundo se argumentou, se parece bastante com as virtudes morais de Aristóteles, sendo uma espécie de traço de caráter ou traço de personalidade. Então, para finalizar, nada impede que abracemos uma espécie de pluralidade das virtudes intelectuais. Podemos dizer, olha, há muito mais que um tipo de excelência intelectual. Algumas excelências intelectuais são mais como traço de caráter, traço de personalidade. Então, podemos, nessa categoria, digamos, parecer que uma maneira de ser excelente é ser intelectualmente cuidadoso, ou ser intelectualmente justo, ou ter uma mente aberta. Então, elas acabam se relacionando, né? E eu acho que é desnecessário essa dicotomia, porque existem virtudes. Não interessa se são de caráter ou se são intelectuais, elas acabam se relacionando no fundo.
Ok. Então, mas qual é a relação entre, entre as virtudes do caráter e as virtudes intelectuais? Como é que uma se relaciona com a outra? Ou elas não se relacionam, elas têm diferenças aí fundamentais? Não, no meu ver, elas estão completamente relacionadas. As virtudes de caráter podem contribuir para as virtudes intelectuais, fazendo com que elas funcionem melhor. Então, na medida que as virtudes intelectuais têm a função de nos levar ao mundo, de nos trazer verdades e conhecimento da verdade, é plausível que as virtudes do caráter possam realmente ajudar as virtudes intelectuais a funcionarem melhor nesse respeito. Então, para você ter uma ideia de como isso pode ser, eu quero primeiro fazer uma distinção que o John Greco faz, que é entre a confiabilidade de uma faculdade intelectual e o poder de uma faculdade intelectual. A confiabilidade é uma questão de proporção entre as crenças verdadeiras e as falsas, segundo ele. Então, assim, por exemplo, a percepção excelente é altamente confiável no sentido de que quase sempre fornece crenças verdadeiras e quase nunca crenças falsas sobre, por exemplo, objetos físicos do tamanho médio sob condições perceptivas adequadas. Portanto, a confiabilidade, ela não é infalibilidade, não é que a percepção nunca possa nos levar ao erro, mas a percepção é altamente confiável, pois ela quase nunca nos leva ao erro. E isso nos dá uma proporção alta de crenças verdadeiras sobre as falsas. Agora, a ideia de poder é diferente. O poder é uma questão de quantas crenças verdadeiras uma faculdade intelectual pode oferecer. Então, você vê que a gente tem a confiança e a gente tem o poder, né? O poder é uma questão de quantas crenças verdadeiras essa faculdade pode oferecer. Então, de fato, realmente há uma compensação, né, entre confiabilidade e potência. Você pode ter uma faculdade perceptiva altamente confiável, mas com uma potência muito baixa. Ou então você pode ser uma pessoa que, por exemplo, extremamente cuidadosa para fazer qualquer juízo sobre qualquer objeto. Você pega sei lá, um celular e para eu chegar num juízo de que ele é retangular, eu preciso olhar com muito cuidado todos os ângulos e virar e analisar. Isso é uma pessoa muito cuidadosa. Ela provavelmente terá uma percepção extremamente confiável, porque ela está sendo muito cuidadosa. Então vai ser muito difícil ela cometer um erro. Ela vai estar sendo ali, está analisando, está ponderando, está pensando, está fazendo aquele processo lento de juízo sobre os fatos. Mas ela terá pouco poder com esse tipo de conhecimento, porque se ela for usar isso para tudo que ela toma decisão, para tudo que ela conhece, se ela usar esse processo lento, extremamente analítico para tudo, ela vai ser uma pessoa que vai tirar muitas poucas conclusões na vida, né? Ela vai ficar só processando, processando, processando as coisas. Então, o poder acaba diminuindo porque a quantidade de crenças, né, que ela adquire acaba sendo pequeno, mas a confiabilidade das crenças são altas. Então, esse é um exemplo de duas virtudes, de dois elementos que se relacionam com as virtudes, melhor dizendo, que têm um intercâmbio entre si. E você também pode ter, por exemplo, um caso de uma grande potência com baixa confiabilidade. Também é fácil de imaginar. Então, por exemplo, você está extremamente confiante nas suas faculdades perceptivas e acredita nas aparências perceptivas assim que elas aparecem, sem nem precisar verificar. Aquilo está me parecendo ser redondo. Então, aquilo parece ser retangular, né, dentro dos exemplos dos formatos. Você vai ter muitas crenças, né? Muitas. Você vai ter um poder alto, mas a confiabilidade é muito baixa, porque a proporção de crenças verdadeiras sobre as falsas vai ser muito mais baixa do que uma pessoa que utiliza um raciocínio mais ponderado e mais cuidadoso para formar as crenças. Então, nesse caso, há um aumento da crença, e isso tudo é concepção do John Locke, ele que faz esse exemplo, ele que traz isso, que eu acho muito interessante, esse diálogo entre os dois elementos. Eu falei John Locke de novo, né? Não, John Greco. Fala John, já vem Locke. Mas é incrível. Na filosofia tem 1 trilhão de Johns, né? Tem o John Searle, John Walsin. Acho que é John também. Mas geral. É o John Greco que traz isso, não é o John Locke. Deixa ele descansar em paz. Então, ele tá um aumento da potência nesse exemplo, mas ministrando a confiabilidade
Então, assim como o John Greco, eu concordo que a excelência intelectual das nossas faculdades, elas devem envolver um bom equilíbrio entre confiabilidade e poder. Então, por isso as virtudes de caráter, elas podem contribuir tanto para a confiabilidade quanto para o poder das nossas faculdades intelectuais. Também podem contribuir para alcançar equilíbrio certo entre os dois elementos. Então, você considere a virtude intelectual, a virtude de caráter intelectual do cuidado intelectual, por exemplo. Vou pegar o exemplo do cuidado intelectual. Ele pode fazer com que o nosso raciocínio seja mais confiável. Assim, se uma pessoa for cuidadosa sobre como ela reúne evidências, como ela faz inferências a partir dessas evidências, ela terá mais chances de acertar as coisas e, portanto, haverá um aumento na confiabilidade do seu poder de raciocínio. Por outro lado, um traço de caráter, como a coragem intelectual, pode aumentar o poder de uma faculdade de raciocínio, ou seja, é possível você ser cuidadoso, porém tímido. E como resultado, você pode não adquirir um conhecimento que possivelmente poderia ter adquirido se fosse mais corajoso e raciocinar com um pouco mais de coragem. Então, eu acho que elas se relacionam muito forte, né? E esse é um bom exemplo para ilustrar a forma como elas se relacionam. Olá, se você gostou desse vídeo, você pode ajudar financeiramente em padrim.com.br/elomarinho, doando a partir de R$1 por mês. Se quiser fazer uma doação única, também pode usar a chave Pix, que tá aqui na descrição. Todo o valor é reinvestido no canal. Se não puder, tudo bem. Já ajuda muito dar uma curtida nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Filosofia Acadêmica.